Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Ciência de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico do jogo. Seremos hoje no dia 21/12/2024, rodadinha da NBA que começa no horário alternativo às 5h30, por isso é tão importante vocês ativarem o sininho e se inscrever no canal para receber a notificação assim que a gente publica o nosso vídeo. Sendo assim, vocês vão ter tempo de conferir as nossas análises, refletir, decidir se vão apoiar, vão ir contra, ou mais do que isso, né? Vão ter muitos números e estatísticas para você ser bem lucrativo para esses jogos e também para os próximos, porque a gente sempre traz muitas informações que você só confere aqui no Sexta de Trade, o canal mais completo quando se fala em apostas em NBA, não só no YouTube, mas também em todas as outras redes sociais, tá? Aqui a gente desenvolve vocês através do conhecimento, serem os melhores apostadores possíveis. E também no nosso grupo VIP, o contato tá na tela para vocês. A gente vem batendo as nossas metas de likes, então para a gente manter essa promoção de R$ 30 no primeiro mês, não se esqueçam de chamar lá no WhatsApp e também clicar no botão de joinha. Através do botão de joinha, a gente entende que vale a pena continuar trazendo esse conteúdo para vocês gratuitos aqui no YouTube e também incentiva a gente a premiar vocês aí com essas promoções especiais. Fechado, então a meta é de 100 likes para esse vídeo de hoje. Final de semana é um pouquinho mais devagar, mas eu conto com a ajuda de vocês. O botão de joinha é sempre importante. Se a gente bater essa meta amanhã ou na terça, eu vou publicar para vocês um vídeo abrindo todas as nossas contas aqui no YouTube para mostrar para vocês se vale ou não a pena ser um tipster no YouTube, né? Quanto que ganha, qual o CPM, todas essas informações, como faz para monetizar também um canal que fala de bets em NBA ou em bets em geral, né? Por que não? Mas para isso a gente precisa bater essa meta de likes. Fechado? Amanhã tem live exclusiva para quem é membro do nosso canal, então clica no botão de seja membro, o botão vai estar embaixo para vocês. Mas bora começar com o nosso vídeo aqui falando de Hawks e Bulls. Eu sempre digo que contra os Bulls todo over faz sentido, né? Eles são mais ou menos um time naquela pegada Sacramento Kings, Bulls, e a gente tem ali também o Washington Wizards. Acredito que nesse momento da competição, esses são os 3 times que eu mais gosto de trabalhar. E hoje a gente tem uma oportunidade interessante, o Atlanta Hawks joga em casa com o retorno de Trae Young. Ele já voltou de lesão, mas aí depois ele perdeu outro jogo e agora volta de novo, tá? E por que que isso é bom? Porque a gente tá falando de um jogador que costuma ter linhas ali de 10.5, 9.5, e por conta desse retorno dele, a linha dele tá em 8.5 pra gente conseguir esse acima de assistências. E o Trae Young nesses jogos mais físicos, mais atléticos, claro, ele pode pontuar porque ele tem muito talento, mas no geral, faz muito mais sentido ele distribuir, principalmente pro Jalen Johnson, tem muitas características para pontuar bem contra esse Bulls, para que ele produza pontos e, consequentemente, o Trae Young consiga assistências. Então, ele que tem como a sua conexão preferida esse próprio Jalen Johnson, que joga na posição em qual o Chicago Bulls é o mais vazado da NBA, o Chicago Bulls é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA em geral. E uma jogada na qual o Chicago Bulls se defende muito mal e o Trae Young é um dos maiores especialistas na NBA é nessa jogada de pick and roll man, jogada essa que necessariamente ele vai armar o jogo para um jogador big que depois de fazer a tela vai atacar a cesta. E é nessa jogada na qual o Chicago Bulls é o quarto time mais vazado da NBA, sendo em relação a aproveitamento também o quinto pior aproveitamento em defesa de pick and roll man em toda a NBA. Eles são dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga, além deles serem uma defesa ruim, uma das 10 piores da NBA por 100 posses de bola. Na verdade, eles até melhoraram recentemente, tá? Provavelmente eles estão fora desse top 10 aqui, não ainda estão no top 10, mas eles também jogam no ritmo alto, segundo mais rápido da NBA, e com isso a gente tem muitas posses de bola por minuto. O Trae Young, ele que tem média aqui na temporada de 8.2 assistências por jogo, mas a gente sabe que ele é um cara para bater 9, 10 ali com tranquilidade em uma temporada. Teve jogos aqui em que ele se lesionou, jogos em que ele não enfrentou um rival tão favorável para ele dar assistências, e quando ele enfrentou, no caso, o Chicago Bulls, ele completou para 17 com 21 pontos numa noite espetacular. 7 dos últimos 10 armadores com características de posição semelhante à do Trae Young foram over em assistências contra o Chicago Bulls. Muitos deles ali que foram under foi por apenas uma assistência, como por exemplo o Egor Deming e o Darius Garland, que demorou para despertar aqui nessa partida em relação às suas assistências, sem contar que o Cavs foi derrotado ali muito cedo. Ele foi over em 3 dos últimos 4 jogos, nesses 4 jogos que ele fez em todos, que ele jogou mais de 7 minutos, ele foi over em assistências. Claro que eu espero hoje ele aqui em torno de 20 a 25 minutos de quadra, mas eu acho que vai ser o suficiente para ele conseguir esse acima de 8.5, porque isso motiva ainda mais para que ele apenas solte a bola. Beleza? Vamos partir aqui para nossa próxima análise, vamos falar aqui de Knicks e Heat, porque aqui a gente tem um jogo bem interessante, tá? O New York Knicks é favorito, joga em casa, isso é fato, e o Miami Heat vem de uma sequência muito negativa, mas aqui a gente pretende trabalhar com as assistências também. O grande desafio aqui é decidir qual que é o armador com melhores características para a gente fazer esse acima dele. Muitas vezes a gente tem ali um cenário perfeito no qual, beleza, a gente sabe que o melhor jogador para fazer tal coisa é esse jogador e dessa posição.
mas muitas vezes ele tem ali um cara que joga na mesma posição que ele, com praticamente as mesmas funções e com linhas até mais interessantes. Então, no fim, o desafio fica: é melhor a gente investir nesse ou naquele? Quando a gente fala aqui de chips relacionadas a pivôs, é um pouco mais tranquilo, porque os times costumam jogar com apenas um pivô. Então a gente sabe, se um time cede muitos rebotes para um pivô, muito provavelmente a gente vai trabalhar ali com um pivô titular. Mas e quando a gente fala para armadores? Que geralmente o time tem ali um armador que ao mesmo tempo é um shooting guard, um ala armador, e vice-versa. Tem um shooting guard que ao mesmo tempo ele arma o jogo também. Então a matemática aqui, o máximo que a gente pode fazer é reduzir. Então hoje a gente reduz para Jalen Brunson e Josh Hart e seu over em assistências. Eu vou trabalhar com Josh Hart porque ele tem linhas um pouquinho melhor, ele tem mais pessoas para servir, como por exemplo o próprio Jalen Brunson. Ele pode passar a bola para o Brunson, que é um cestinha muito melhor, converter. Enquanto que o Brunson tem linhas mais altas, e se ele passar para, por exemplo, um Josh Hart, Michael Bridges ou o Anunoby, tem menos possibilidades do que o próprio Josh Hart podendo passar para o Jalen Brunson, Bridges, Anunoby e até também o Towns. No caso, os dois podem passar para esse jogador. Mas o grande fato é que o over em assistências é o melhor caminho contra o Heat, é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo, o terceiro que mais cede assistências para armadores na NBA. Eles não são uma defesa ruim, é a quarta melhor da NBA por 100 posses, mas é o time mais rápido da liga. Então seus jogos costumam ter muitas posses de bola por minuto, e com isso, muitas assistências também. Então a gente vai trabalhar aqui com o Josh Hart, tá? A linha dele nesse momento tá em 4.5, o mercado projeta ele com 5.5, o Jalen Brunson tá com a linha de 7.5, mas dá para baixar para 7 aqui, pelo menos na Bet 365, se sua casa de aposta permite algo mais interessante, e tem diversas casas de aposta com link na descrição para você, através do cupom Cesta de Trade, garantir as melhores oportunidades e também garantir aqui pra gente, né, um sustentinho pra gente seguir com o nosso projeto. Tem links aí embaixo na descrição, mas fiquem de olho aqui, na Bet 365 dá para descer para 7, pagando em torno de 1,68, e o Josh Hart aqui acima de 4.5 eu já acho interessante. O mercado projeta aqui, no caso, se a gente considerar a linha de 7 para o Brunson, com over, né, para 7.1, e o Josh Hart também, porque o mercado aqui, pelo menos a Betting Pros, ele faz uma conta muito mais direta, né, ele interpreta menos as coisas. Então, nem sempre vai estar certo, mas o Josh Hart, finalmente, né, ele conseguiu ali roubar a posição do Miles McBride, não é de hoje, já faz alguns jogos, desde que ele voltou de lesão, ele é um jogador muito melhor, e por mais que ele seja um ala armador aqui, como eu disse para vocês, muitas vezes ele carrega a bola, porque pro Brunson conseguir pontuar carregando a bola desde lá de trás é um pouco mais cansativo. Então, às vezes, eles dão a bola na mão do Josh Hart pro Brunson receber a bola ali com fadiga suficiente só para atacar a cesta e finalizar a jogada. Então a gente tem aqui o Josh Hart sendo over em 13 dos 25 jogos que fez, nos últimos 2 seguidos com pelo menos 6 assistências, ele que bateu aqui as 6 assistências pelo menos em 4 dos últimos 6 jogos também. 9 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele que enfrentaram o Heat foram over em assistências, inclusive o Jaylen Brown, dos mais interessantes, que é esse ala, né, barra ala armador, que vem jogando como armador também em muitos momentos dentro da partida, beleza? Mas vários deles aqui conseguiram 6 ou mais, o que é o suficiente que a gente busca, e também dentro desse recorte aqui em que eu disse que 9 dos últimos 10 que foram over, 9 dos últimos 10 também conseguiram pelo menos ali 5 assistências, o que é muito positivo, né? O Tyrese Martin foi o único ali que ficou abaixo, mas a gente sabe que ele tem muito menos qualidade de protagonismo do que o próprio Josh Hart. E outra coisa importante da gente destacar é que o Josh Hart já enfrentou 2 vezes o Miami Heat na temporada, completando para 10 e 9 assistências. Nesses jogos aqui, a gente indicou lá no nosso grupo VIP, bateram os dois, tá? Mas eu acho que a gente pegou uma linha até menor aqui, tá? Eu acho que a gente pegou 5.5 também, aqui 4.5. Mas de toda forma teria batido aqui, porque a leitura é praticamente a mesma. Beleza? Caso vocês queiram ficar de olho do Jalen Brunson, eu acho que também vale o risco aqui, mas o ideal é a gente selecionar só um. E no fim das contas, né, muitas vezes o que eu faço essas análises pré-jogo e quando a partida começa, eu vejo ali quem tá já empolgado, entendeu? Quem já tá ali, por exemplo, eu vou fazer um over em ponto, quem já começou arremessando com aproveitamento bom, é ali que eu vou entrar, porque por mais que a linha suba para 2 pontinhos a mais, ali vale o risco, tá? Porque no fim das contas, basquete é um jogo de confiança e no fim das contas também os times ali dentro da própria partida, eles tentam entender quem tá com mais confiança ali no começo do jogo para depois seguir a sequência ali até o final da partida. Então, para assistências vale o mesmo, tá? Geralmente eu espero alguém ali disparar para poder seguir ele com over, né? O Jalen Brunson, então, ele foi over nos últimos 3 jogos seguidos em assistências, foi over também em 4 dos últimos 5. Características semelhantes aqui, posição a mesma coisa do que o Josh Hart, não tem muito aqui o que desenvolver. Só que nos jogos contra o Miami Heat, aqui no caso ele só participou de um,
ele conseguiu ser over, mas ele foi muito mais um cestinha, tá? Completando para 37 pontos. E o meu medo é que ele tenha aqui esses 25, 26 arremessos e não passe muita bola. O Jalen Brunson, que apesar de ser armador, ele é muito mais um shooter, né? Um pontuador, do que necessariamente um criador de jogadas. Então, é aquilo. Acabei de falar para vocês. No fim, a gente reduz, mas fica difícil entender qual dos dois vai bater. A chance de pelo menos um bata é gigantesca, mas a gente tem que dar essa sorte aqui de ter selecionado o melhor. Beleza? Para finalizar, vamos falar aqui de Wizards e Spurs e depois a gente fala de Houston e Kings, mas antes, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, meta de 100 likes. Quero desejar boa sorte a todos, agradecer por todos os botões de joinha que vocês adquiriram e clicaram durante o ano todo, os comentários, tudo isso ajuda demais, tá? No green, no red, o importante é a gente estar sempre preparado para no médio e longo prazo, através dos números estatísticos sermos lucrativos. No nosso grupo VIP tem diversos guias, e-books, vídeos exclusivos também e muito material que você só encontra lá. É um aprendizado muito interessante, esses R$30 só pelos guias, e-books, vídeos exclusivos já valeu, sem contar que a gente passa tips diários para vocês todos os dias. Vamos fazer de tudo para, através desses números estatísticos, melhorar ainda mais os nossos resultados todos os dias, beleza? Wizards e Spurs, a gente tem aqui um cenário parecido com contra o Bulls, que eu falei para vocês, todo over contra o Wizards vale a pena. Só que se você tem um cenário aqui em que todo mundo pode pontuar bem, desde o Wembanyama, o De'Aaron Fox, aos arremessadores de 3, principalmente porque o Wizards joga cansado depois de um jogo consecutivo, por que não trabalhar com alguém no over em assistências que vai poder servir todos esses jogadores que podem produzir bem? E é isso que a gente decidiu fazer com o Stephon Castle, um dos nossos jogadores preferidos nessa temporada. Eu acho que as linhas dele, por mais que venham batendo com frequência, é alta, tá? Essa de 6.5. No ao vivo dá para tentar pegar ela um pouquinho menor, 5.5 acima dele, principalmente porque pode rolar um blowout aqui. Ele mesmo jogou poucos minutos nos últimos jogos justamente por conta dessa facilidade em vencer seus adversários. Mas, como a gente tem um jogo aqui consecutivo do Wizards contra os Spurs, um recorte curto, talvez os Wizards façam alguns ajustes e sejam mais competitivos porque eles sabem exatamente o que vem pela frente. Então talvez ele tenha um pouquinho mais de 25 minutos, mas de toda forma, mais de 6.5 assistências vale a pena. Ele tem média de 6.9 na temporada até aqui, foi over em 9 dos 17 jogos computados, mas se a gente pegar aqui a partir do dia 11/6, aí ele disparou, né? Foram 5 jogos aqui em over, 6, 7, 8 jogos em over, conta 3 aqui em under e um deles tá um no line. Eu não lembro se abriu linha pra ele aqui nesse dia, que eu acho que foi meio que em cima da hora que ele foi confirmado aqui, não lembro exatamente o que aconteceu, mas enfim, é um cara que costuma bater ali a casa dos 7 com frequência, né, tem a média praticamente de 7, se a gente for arredondar, mas hoje o adversário mais ideal possível, né, foram 7 assistências contra esse rival recentemente, 6 dos últimos 9 com características e posição semelhantes às dele foram over nas assistências, e também a gente tá falando aqui de um cara que já conseguiu ser over contra esse próprio Washington Wizards dentro da temporada e que encara um time muito vazado. É o time mais vazado da NBA por 100 posses de bola, também são aqui o sexto mais rápido, muitas posses de bola por minuto. Eles são também um dos 10 que mais cedem assistências por jogo, e para a posição do Stephon Castle, eles são o quarto que mais cede assistências. Ele pode fazer conexões fáceis com um corner que vem fazendo uma ótima temporada e joga na posição onde o Wizards é o mais vazado da liga, e com o Wembanyama, que aos poucos vai ganhando posição, joga de power forward e de center, e para as duas posições o Wizards é top 2 times mais vazados. Beleza? Então, por isso que eu falo que o Wizards e o Bulls são muito parecidos, né? São times que cedem muitas assistências e que sofrem muito com jogadores bigs. Então, essas conexões de armadores para jogadores grandes, por mais que o jogador big não seja tão talentoso, como ele arremessa geralmente muito perto da cesta, aí acaba que ele tem um aproveitamento ali de 50% para cima. São poucos arremessos, mas são arremessos com mais chance de conversão por conta da distância da cesta, que é muito positivo. Então vamos conhecer o over em assistências do Stephon Castle e finalizar com over pontos, rebotes, mais assistências do Alperen Sengun, tá? No jogo de ontem, o Kevin Durant, parece que eles fizeram óbvio, né? Pra gente ganhar dos grandes times como o Denver, OKC, etc., o que a gente precisa? Que o Kevin Durant ele pontue desde o começo do jogo, pelo amor de Deus, isso é muito óbvio, pelo menos na minha visão, porque é um cara que geralmente ele só costuma pontuar do terceiro quarto, aí tenta no último, aí às vezes tenta no segundo. No geral ali, ele tenta fechar jogos, decidir, mas cara, desculpa, o Kevin Durant tem que pontuar desde o começo. Então ele teve muitos arremessos, enquanto que o Sengun teve apenas 9, mesmo jogando 30 minutos, claro. É muito mais difícil você pontuar ali, né, contra o Jokic, mas ainda assim o Jokic não é nenhum defensor genial. Foi estratégia no fim das contas aqui, né? Que ele teve 18 pontos, rebotes mais assistências, 8 pontos, foi pouco participativo, mas enfim, hoje ele deve estar descansado e com muitas possibilidades de fazer chover contra esse Kings. A gente já trabalhou com o over PRA dele contra o Kings nessa partida, deu 41, né?
E contra esses times ele é muito produtivo, porque é o time ideal para trabalhar com over PRA, tá? A linha dele tá em 39,5, acho que até 39,5 é o meu limite, mas tem mercados que você encontra por 38,5, hoje a Bet365 tá lenta, então eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu peguei uma linha de 38,5. Mas vamos fazer uma leitura a partir do 39,5, porque faz sentido dos dois jeitos, porque o Kings é o segundo mais vazado para pivôs da liga, é o time que mais cede rebotes e também é o quinto que mais cede assistências, ou seja, eles são top 5. Contra o Sacramento Kings, jogadores têm características semelhantes aos do Sengun. Na verdade, no fundo, o cara que a gente tem que comparar, o cara que passa, pega rebote e pontua, claro que melhor do que ele até, mas que é muito parecido, é o Jokic, que nessa oportunidade fez 56 aqui, a gente também indicou um over, então toda vez que a gente vê um cara com essas características, como o Jokic, o Derek Queen, o próprio Sabonis, né, se ele não fosse do próprio Kings, e o Sengun, contra esse adversário que é o Kings, aí a gente trabalha com acima D, 7 dos últimos 9 pivôs que os enfrentaram foram over no acima D, o Donovan Clingan foi o último ontem, conseguiu aqui no dia 19/12, ainda teve um jogo ontem que ele fez. A gente tá falando aqui de um Kings que vem cansado de um jogo consecutivo, é um time muito vazado, um time baixo e um time com pouca qualidade no garrafão, sempre improvisando jogadores por ali ou colocando jogadores com pouca experiência de NBA. Então, ele que foi over aqui nos 5 dos últimos 6 jogos em PRA, deve produzir hoje de novo porque o adversário é o ideal. Beleza? Eles também vêm de um jogo consecutivo e, consequentemente, isso pode abrir margem aqui para que eles tenham mais minutos de jogo, porque eles não devem vencer com tanta facilidade quanto se espera. Na verdade, né, muita gente espera muita facilidade contra os Kings e eu não ficaria surpreso, até porque o Houston é um dos melhores ataques, é uma das melhores defesas, é o quarto ataque mais eficiente e a quinta defesa mais eficiente. Isso pode fazer com que eles abram uma larga vantagem. Mas acho que até esse processo acontecer vai demorar um pouquinho, vai ser a partir do terceiro quarto. Com isso, o Sengun vai ter que brilhar desde o começo. Lembrando que, como o Kevin Durant foi o protagonista ontem, ele teve pouco volume, hoje ele deve voltar aqui, né? Sair de 9 arremessos tentados de quadra para em torno de 20 mais uma vez, porque é algo que vinha dando certo, pelo menos contra outros times que não o Denver Nuggets. Beleza? Então, a gente também tá falando aqui de um Sacramento Kings que é a terceira pior defesa por 100 posses de bola. Eles também são aqui um dos 10 times mais rápidos, então eles devem ser muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. E tem um pior aproveitamento em rebotes da NBA. Com isso, o Sengun, com a capacidade defensiva do Houston de forçar o erro rival, ele deve ter muitas bolas para poder completar esse over pontos, rebotes e, contra essa defesa ruim, gerar algumas assistências também. Já que o Sacramento Kings, para pivôs, é um dos que mais cede assistências, em geral, eles são o sexto que mais cede assistências para jogadores. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Atlanta Hawks e Bulls deve ser um jogo bem over, bem pontuado. Knicks e Heat, eu tenho minhas dúvidas, mas se fosse para arriscar, eu colocaria um jogo pontuado, porque tem muito talento dos dois lados e o Heat deve acelerar o jogo. Wizards e Spurs eu também acho que vai ser um jogo over. Então a gente trabalhou aqui especialmente com jogos que devem ser bem movimentados. Do lado de Houston e Kings, eu acho que deve ser movimentado por conta mais do Houston, que vai enfrentar uma defesa ruim, mas o over ainda faz sentido. Timberwolves e Bucks, o Timberwolves é favorito. Nets e Raptors, o Raptors também é favorito, mas o Nets vem bem nesse início de temporada. Eu sempre gosto de trabalhar com zebras que jogam como mandante. Então talvez a melhor zebra seja o Nets, um handicap positivo. Por que não? Mas eu acho que o Toronto é favorito. Esse jogo deve ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais mal pontuado. É o meu jogo under preferido do dia. Em relação a quem vai vencer, fica aí, né? Raptors, Timberwolves, Knicks, Spurs. No confronto entre Hawks e Bulls, eu colocaria um handicap positivo bem esticado dos Bulls. E do outro lado ali, o Houston deve vencer também. Esses são os meus palpites para hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!